Ponto de partida, é o espaço da apresentação. Esta ideia surgiu com o último espetáculo que fizemos, com o Arena, que estreou na garagem do Chile. Quando fizemos o espetáculo aí, o espaço ganhou um protagonismo que não esperávamos se tivesse sido feito numa black box ou numa sala de teatro convencional. Era para ter estreado no Teatro Meridional. A ideia que depois surgiu com o Arena era dar uma continuidade àquele projeto e partir, de certa forma, a trilogia, partir sempre deste ponto dramatúrgico de o espaço é a inspiração principal da criação. Portanto, para todos os domínios, seja para a narrativa, seja para todos os departamentos artísticos, para a interpretação. E a primeira coisa que fizemos na residência foi... Nós fizemos a primeira residência no 23 Milhas, em Ilhavo, e tivemos um luxo extraordinário que foi poder ensaiar uma residência de 10 dias no auditório da Fábrica das Ideias, que é uma sala semelhante ao pequeno auditório de CCB. Tínhamos todas as condições, podíamos ligar, desligar luzes, podíamos subir e descer varas, portanto aquilo foi um ótimo ponto de partida para o espetáculo. E a partir daí, portanto, o espetáculo nasce muito de improvisações sobre o vazio. Portanto, os atores têm uma primeira fase que é só partir pedra, e o Miguel depois poderá falar um bocadinho sobre isso, em que, como não há texto e o ponto de partida é o espaço, é no fundo a noção de agora entrem no espaço e comecem a brincar com os objetos que encontram. Além desta questão do espaço, que eu acho que é fundamental na estética dos 3 espetáculos, sendo que, portanto, isto é uma trilogia, começa com o Arena, passa pelo Equador, numa sala de teatro convencional que é a Black Box, e depois termina ao ar livre numa coprodução que temos com o Teatro Nacional, que se vai chamar Zenit. E a ideia é, o Teatro Nacional está neste momento em obras, arrancaram agora mesmo as demolições, portanto calhou numa ótima altura para nós, em que estamos a meio das montagens. Ainda no outro dia tivemos de ir lá a falar com a malta dos empreiteiros, dos engenheiros, etc. E a ideia é usarmos o entulho que sai dessas obras do teatro para construir um auditório ao ar livre e que possa ser inaugurado pelo Zenit, que será também o nome do auditório e o nome do espetáculo, e depois que possa ficar para ser utilizado por outros artistas, skaters, ou seja, ser uma obra de arte pública ativável performaticamente. A ligação que Equador e todos estes espetáculos têm uns com os outros é não só esta questão do espaço, que é fundamental, ou seja, é o centro dramatúrgico de toda a ideia, como também existe um trabalho que é muito físico, muito de imagem, e passa muito pouco pela importância do texto. Portanto, o texto não tem um lugar central. O Arena não tinha texto de todo, e eu acho que foi aí que nós também fundámos uma espécie de linguagem física dos atores, uma espécie de estética também do próprio espetáculo. E o Equador não é muito diferente, mas é um aprofundamento dessa linguagem que surgiu ali. Já tem texto, mas o texto ainda assim não é central no espetáculo. Ajuda a clarificar, uma vez que o espetáculo é 2 vezes mais longo, portanto o Arena tinha 1 hora, este vai ter 2, mas são 2 horas muito recheadas na mesma de dispositivos aparentemente simples, mas que nos quebraram completamente a cabeça para conseguir chegar àquela simplicidade daqueles dispositivos mágicos, de certa forma. Não querendo ser pretencioso, há uma componente neste tipo, no teatro que estamos a tentar fazer, que é muito mágico, no sentido do espanto que alguns dispositivos provocam. Em relação também à própria linguagem, o que nós descobrimos mais em termos dramatúrgicos e da parte dos atores, do elenco, são efetivamente umas personagens que parece que partem sempre numa espécie de descoberta ou de exploração do espaço, e sendo que esta trilogia é dedicada ao espaço, estas personagens são quase os vetores, os denominadores comuns que atravessam, ou atravessarão, não sabemos,
o Silvio não sabe ainda como é que vai ser o Zénite, mas pelo menos nestes 2 primeiros espetáculos existe o público é levado a descobrir os espaços, seja uma garagem, seja uma black box, através do olhar destas figuras que inusitadamente vão puxando muitas coisas que lá está, que são mágicas, que não se vêem diretamente, ou que estão ocultas, ou que estão escondidas, ou que têm uma função que na verdade não é a que lhe vamos dar. Então a parte dramatúrgica parte sempre muito daqui, de uma exploração e de uma direção destas personagens que vão sempre guiar o olhar do espectador, seja na garagem, seja neste, que é um pouco mais narrativo. No Arena, tanto no Arena como no Equador, temos sempre um elemento de alteridade, temos sempre um outro que vem de fora, sendo que no Arena esse outro não falava e era talvez mais parecido com a massa das outras figuras que andavam lá. Neste, falámos muitas vezes de amadurecer essa ideia, de criar um espetáculo mais maduro. E de facto o que acontece é que aquelas personagens, aqueles selvagens que na altura nem lhes chamávamos selvagens, mas agora no Equador chamamos, encontram, sim, os autóctones. Na verdade as duas palavras são meio problemáticas, mas não encontramos outra. Estes autóctones são confrontados com uma figura muito mais real do que foi no Arena. Então são confrontados com uma funcionária da limpeza, que é alguém que efetivamente habita este espaço e conhece este espaço. Então temos aqui um confronto entre duas partes que consideram um espaço teatral, neste caso uma black box, como casa. Temos por um lado esta figura da instituição que vem trabalhar a sala, mas depois também aqueles autóctones que fazem parte daquele ecossistema que é uma black box, e foi assim que os definimos. Então estas são as figuras, são 4 figuras presentes dentro da black box e uma funcionária da limpeza, e é deste confronto e é desta tensão e também do que surge quando surge outra pessoa diferente de nós ou alguém diferente de nós, é desta narrativa que depois se dá o desenlace do espetáculo. Sim, talvez acrescentar, portanto, que, como o Miguel estava a dizer, há estas... No Arena nós tínhamos, e é esta questão que eu estava a dizer do amadurecimento desta trilogia, que eu acho que no Zénite ainda se vai procurar aprofundar mais. O Arena era um espetáculo muito lúdico e havia ali um aspecto muito imberbe daquelas figuras, a relação que eles estabeleciam com o outro e a relação de autoridade que estabeleciam com o astronauta que surgia da água e que vinha de outra dimensão, era uma relação que começava numa curiosidade estranha, numa espécie de receio, mas depois ela acabava por ser integrada no grupo, portanto não deixava de ser um espetáculo muito amigável. Este espetáculo nós não procuramos isso, procuramos antes uma reação mais violenta nesta questão da alteridade. Portanto, nós temos na mesma estes 4 autóctonos que não têm não diria que não têm personalidade, porque os atores têm a personalidade deles e que transparece muito nestas figuras, mas eles não falam. A única personagem aqui que fala, à exceção da Anabela, depois tem um texto no fim, mas a única personagem aqui que fala consistentemente é a empregada de limpeza. Muito do texto dela até surgiu de improviso, porque lá está, o texto não é muito relevante ao longo do espetáculo, mais para o fim talvez, um bocadinho mais. Mas nós procurámos que esta relação azedasse e que esta questão da alteridade fosse para caminhos mais sombrios e mais, apesar do espetáculo ter zonas, achamos nós, muito cómicas e muito tragicómicas, a ideia é que esta relação com o outro e a vantagem de nós termos 4 autóctonos que propriamente não se definem numa personagem concreta, não é a Carla e a Sónia e depois o Tiago, são personagens que tu não chegas a perceber qual é a biografia delas, elas também não se comportam como pessoas do cotidiano e portanto permite-nos, enquanto espectador e mesmo para esta empregada, projetar nestas 4 figuras outros possíveis. Quando digo outros, digo as pessoas que ela ama, pessoas familiares dela, pessoas que ela não gosta ou não simpatiza, pessoas que ela não conhece. Portanto, partimos desses 3 pontos e o que eu acho interessante no espetáculo é que
esta empregada, portanto, ela na primeira cena ela percebe que está envolvida no espetáculo porque lê a folha, ou melhor, está a limpar e depois dá com a folha de sala do espetáculo que está a decorrer porque alguém deixou caí-la no chão, porque alguém a deixou cair no chão e depois de repente está a ler o cast e percebe que o nome dela está lá. E portanto fica muito surpresa e às tantas ela nem sequer sabia que o público estava na sala, depois percebe que o público está na sala, sai muito virta, muito envergonhada e depois regressa toda montada para representar uma cena de teatro isabelino. Enfim, é a Rita que faz isto e faz muito bem. Mas a ideia, portanto, é que ela própria se conduz numa espiral, numa queda para um abismo de, como nós pomos na sinopse, de vingança, de loucura, porque depois ela começa a perceber que o dispositivo e a encenação, apesar de não terem ali um papel moral ou não a obrigarem a fazer nada, ela própria, pelo confronto com estas 4 figuras, se começa a expor a níveis que não gostaria. Portanto, começa a expor vertentes da alma dela, a maneira como ela pensa, e esta exposição, que começa com um momento muito bonito em que ela dança, e depois há mesmo um monólogo muito amargo da parte dela. Esta exposição faz com que ela se sinta atraiçoada pela própria encenação na pessoa daquelas 4 figuras e daí começa tudo a descambar, ela quer vingar-se deles e pronto, a coisa torna-se tragicómica outra vez. Sim, no fundo a premissa do... Eu sempre tive muito interesse na questão da lente, uma espécie de lente performática, ou seja, olharmos para uma paisagem e o que é que seria nós desenharmos só um quadrado nessa paisagem e tudo aquilo que entra, e depois temos um espectador. Tudo aquilo que entrar nesse quadrado, se assumirmos que esse quadrado é uma janela, seja de cinema, seja de teatro, ou um palco, ou um ecrã, tudo aquilo que entra ali adquire, mesmo que não saiba, uma qualidade performática. Se entrar um coelho nesse relevado, nós de repente olhamos para o coelho de outra forma do que simplesmente se ele estivesse fora dessa área. E pegando nesta ideia, interessou-me muito pensar o que é que seria... Na pessoa desta empregada é uma possível resposta a essa pergunta. Esta empregada entra no espaço, o espaço é dela, a encenação não é dela, mas ela preenche-a, digamos, com a sua vivência. Eu acho que é isso que acontece neste espetáculo. A encenação não determina o sítio para onde... Claro, determina porque nós tivemos de ensaiar, mas a ideia que passa é que é ela própria que conduz o espetáculo involuntariamente. E, portanto, é a resposta a essa pergunta. E se toda a gente fosse dado um palco, o que é que fariam dele? Neste caso a coisa não corre muito bem, porque achamos mais graça que a coisa não corre assim tão bem. Mas podia correr super bem, podia ser uma experiência muito positiva. Mas pronto. Acho que a nível de... Eu não percebo se a pergunta é mais dirigida ao nível da criação ou ao nível da estrutura que acolhe a criação. Porque a nível da criação acho que nós temos um tecido muito dinâmico, muito pronto para se lançar a novos desafios, a novas formas de fazer teatro. Acho que existe uma grande leva de artistas neste momento a procurar novas dramaturgias que não estão ligadas a repertório, por muito que não tenha mal nenhum as pessoas fazerem teatro de repertório. Mas acho que existe esta procura de encontrarmos algo que seja nosso. Nós partilhamos tanto eu como o Miguel na Bestiário, partilhamos todos essa vontade de construir uma linguagem que seja nossa, algo que seja distintivo, não que seja esse o objetivo, mas para também não estarmos a partir todos do mesmo caldo, digamos. Portanto, eu acho que a nível de tecido artístico, talvez o que eu diria que falta, e contra mim próprio falo, é mais arrojo no discurso. As pessoas não terem tanto medo de... Porque acho que temos uma mentalidade muito a palpar terreno, não ferir suscetibilidades, e às vezes falta que existam mais coisas que rompam, que criem verdadeiras rupturas ideológicas, de pensamento, que sejam violentas nesse aspecto. O arrojo que nós temos nesta trilogia e neste espetáculo não é tanto de discurso, é mais da forma da produção, da cenografia, os meios de produção. Portanto,
é muito a partir daí que nós experimentamos. Portanto, eu acho que a nível de criação artística, eu acho que é super entusiasmante, tendo em conta os artistas novos que estão a surgir, os artistas, mas a nível da estrutura que acolhe as produções, eu acho que ainda existe primeiro um subfinanciamento crasso, que é terrível. Nós fazemos espetáculos apesar deste espetáculo ser bastante agraciado com apoios, que ainda vêm desde o tempo daqueles apoios extraordinários da pandemia. Vamos ver como é que acontece o Zénith, que é uma coisa de grande escala, e quanto dinheiro é que vamos ter para fazer aquilo. Ou seja, eu acho que, apesar de tudo, há pessoas a trabalhar com muito menos dinheiro do que nós, portanto, ou seja, não que isto não é para... Pronto, calhou termos esta coprodução e o apoio da DG Artes e tudo mais, mas isso nem sempre acontece. E, portanto, a nível da estrutura que acolhe, existe um problema de subfinanciamento por parte do Estado, existe também um problema de cativação do público no que diz respeito à arte que é feita com o financiamento do Estado, portanto é uma pescadinha de rabo na boca. Eu acho que o facto de estarmos pouco tempo em cena não permite desenvolver públicos como das estruturas e não dos teatros. E, portanto, eu acho que existem problemas a várias frentes. Nós fizemos o espetáculo na garagem para podermos ter uma temporada de um mês, podia ter corrido pessimamente, calhou a correr super bem, também porque as pessoas, eu acho, estavam à procura de algo. As pessoas estão, acho à procura também de experiências novas, não apenas de uma coisa que se fique encerrada naquele teatro. E eu diria que sim, o maior problema que eu vejo tem mesmo a ver com as condições para aquilo que nós fazemos seja visto por mais gente, além das pessoas que são nossas amigas e que são nossas conhecidas, do meio, etc. E isto eu acho isto muito perverso, porque apesar de estarmos a trabalhar com orçamentos muito reduzidos, não deixa de ser dinheiro público, e portanto nós estamos a fazer espetáculos com dinheiro público, mas para muito pouca gente, e portanto é como se nós dividíssemos aquele orçamento que recebemos por 500 pessoas. É uma comparticipação brutal, e podia ser muito menor se esse dinheiro fosse diluído por um número maior de récitas. Isto é uma questão de produção, mas acho que é problemática porque há pessoas, há artistas a fazer espetáculos com 50, 60, 70 mil euros que são apresentados no fim de semana para 200 pessoas. E está tudo bem, para o Estado está tudo bem, para os artistas eu imagino que não esteja tudo bem, porque ninguém está conforme com esta questão das temporadas de 3 dias. Mas pronto, a coisa deixa-se andar, e pronto, eu acho que, lá está, resumindo, eu acho que a criação artística, acho que tem muitas pernas para andar no nosso país. Há muita gente diferente, muito dinâmica, muitas linguagens a surgir, mas pronto, falta ainda aconchego, simpatia por parte também da população, sendo que isso é uma coisa that goes both ways, ou seja, nós também temos de fazer o nosso trabalho de chegar a pessoas que... um pequeno exemplo, o espetáculo tem como protagonista uma empregada uma funcionária de limpeza, e nós falamos com o CCB já há algum tempo para abrirmos um ensaio geral à equipa de manutenção do espetáculo. É um problema, porque estamos na casa mais institucional do país inteiro, provavelmente. Então tudo, apesar de eles estarem a ser, e isto merece dizer, estão a facilitar-nos coisas que eu, que já trabalhei cá, nunca vi facilitarem, e isso é incrível. Mas por outro lado, pronto, para quem sai de uma garagem em que tudo é possível, de repente aqui há entraves para quase tudo. Não diria que são entraves, há questões ao longo de todo o processo. E mesmo em relação a isto, de abrir o ensaio geral para a equipa de manutenção, isto também era problemático, porque precisam de uma frente de sala, e a frente de sala, enfim, exige outros custos, a porta de artistas tem de estar aberta. Pronto, então ontem eu cruzei-me aí com a senhora Augusta, dei-lhe os cartões, por acaso foi uma troca muito engraçada, porque olha, temos aqui um espetáculo, a protagonista é uma funcionária de manutenção, temos o apoio também da CLES, são eles que nos cedem. A CLES é a empresa subcontratada pelo CCB para fazer manutenção e segurança, e o carrinho que usamos no espetáculo, carrinho de limpeza, é um patrocínio da CLES. E pronto, eu estou a falar com a dona Augusta, disse, olha, venho ver o espetáculo e dou-lhe aqui uns cartõezinhos, aqueles célebres cartõezinhos assim de bolso, para partilhar com os seus colegas. Ela assim, sim, está bem, a sala de teatro está limpa, ela assim muito prática. Ou seja, acho que ainda nos falta esse trabalho de
conseguir chegar a pessoas que não estão, que até trabalham em teatros e que não estão habituadas a ir ao teatro, para que de repente uma ida ao teatro possa ser também algo que lhes diz respeito. E pronto, acho que é isso. Já falei imenso. Também com base nesta experiência, acho que faz falta desafiar os modelos de programação e as instituições. E isso é o que eu sinto muito aqui no CCB, mas também já senti noutros teatros, que é, faz falta ainda efetivamente desafiar quem está no poder com novos formatos, novas formas de apresentar espetáculos, novas roupagens, novas cenografias, novas propostas. Porque efetivamente eu concordo com o Silvio ao dizer que muitas das pessoas até estão ávidas de ter experiências, de ir a sítios, viver coisas que não estão à espera ou que não fazem parte do cotidiano, e um espetáculo por si já faz relativamente parte do cotidiano de uma pessoa. Portanto, se forem desafiadas a novos formatos, a novos modelos, provavelmente vamos conseguir cativar mais pessoas. Mas isso também parte muito de uma predisposição das próprias instituições a arriscar e a porem o pescoço na linha, e muitas das vezes acabam por perceber inevitavelmente que isso tem sucesso. Ou seja, não é por acaso que fazer um espetáculo numa garagem que nunca sequer teve programação teve esgotado praticamente um mês inteiro. E o espetáculo era muito giro, mas também muito do que levou as pessoas lá foi o facto, foi o gesto político, foi a mudança do paradigma, foi a experiência diferente, foi perceber como é que estava a ser feito, o que é que estava a ser feito, e isso recebemos muito apoio das pessoas, tanto espectadores como não, mesmo inclusive programadores, a elogiar o gesto. E, ou seja, e da parte dos programadores e pessoas influentes dentro desse meio, nota-se claramente que apoiam esse tipo de iniciativas, mas normalmente até apoiam, mas não, desde que não seja na minha casa, para não trazer muitos problemas de produção, porque eu sei que isto depois vai ser uma dor de cabeça. E nós vemos muito isso aqui no CCB, ou seja, isto é claramente um espetáculo que vem daquele espetáculo Arena, que já era desafiante tecnicamente por tudo e um par de botas, e agora chegamos aqui e há claramente aquele confronto de, pois, mas tudo o que vocês fizeram lá não se pode fazer aqui. Havia uma série de coisas que vocês fizeram lá que não se podem fazer aqui. Quando o CCB é das casas tecnicamente melhor preparadas, provavelmente, do país, uma das. Então há sempre esta dissonância de as casas que deviam ser as que dariam mais meios e mais força de produção para realizarmos coisas efetivamente transformadoras e diferenciadoras, podem ser, não digo que seja aqui, mas podem ser de facto as que mais castram e as que mais tentam limitar depois artisticamente o produto final, por pronto, uma série de razões e perfeitamente atendíveis do ponto de vista da produção. E às vezes isto tem só a ver com orçamentos, com disponibilidade de equipas, com todas as consequências de não haver imenso dinheiro para se fazer estas coisas. Mas acho que de facto desafiar as programações, desafiar as instituições e, em última análise, fugir delas para que possamos fazer coisas efetivamente diferentes e transformadoras pode ser uma via. E também fugir para o interior de Portugal, descobrirmos outras casas, outros espaços, dada o claustrofóbico estão os grandes centros culturais. Vejo também isso como uma tomada de posição, que é começarmos a arranjar outros parceiros mais inusitados, mas que possam dar tanta dignidade aos projetos como os parceiros das grandes capitais, criar uma rede de pessoas que acreditem nestas ideias diferenciadoras, que não só estas, acho que hoje é muito difícil chegar, em termos de Lisboa, Porto e outros centros que estão muito congestionados, e começar a espalhar. Eu acho que nesse aspecto, por exemplo, a Odisseia Nacional traz alguma luz e lança alguma luz sobre o que pode ser possível fazer, e chama e muda o foco para outras zonas, e eu tenho gostado de acompanhar também isso com essa perspectiva de perceber, efetivamente, ver nomes de instituições e de sítios e de pessoas que eu nunca tinha ouvido, e depois vai saber, e tem um trabalho incrível, e só não ouvi porque lá está, estou concentrado no meu trabalho e no meu percurso mais aqui centrado em Lisboa,
eu acho que é também claramente uma dessas vias, e como surgiu o Espaço do Tempo em Montemoro novo, poderá surgir amanhã um outro espaço de residências, ou um outro espaço de criação, ou um novo armazém de não sei o quê, ou uma nova garagem. Eu acho que há necessidade de escaparmos e de fugirmos para esses sítios, um bocadinho para combater depois a normatividade dos discursos, dos espetáculos, das linhas linguagens, das linhas estéticas, dessas coisas todas que vão, por força das consequências, por força das programações, encaixando numa determinada narrativa que depois não sai dali. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado.